na nossa IBD, que trataremos aí sobre a lição de número 5, que tem por tema a verdade que liberta. Então, eu convido você a participar. Nós vamos estar interagindo com você também, através de perguntas, né, questionamentos, e juntamente aqui com a nossa sala, nossa classe Samuel. Hoje nós vamos ficar apenas no texto áureo e vamos confrontar com uma ideologia contemporânea que é a pós-verdade. É um termo até, como fala assim, interessante, né? Então, a lição, no plano dela, simplesmente ela ficou aí em Jesus, a verdade em Jerusalém, a verdade diante dos escribas e fariseus e a verdade que liberta o pecador. Então, nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos entender sobre esse texto de João 8,32, o que ele realmente significa, né? Fazer uma exegese desse versículo. E aí, sabendo exatamente o que significa essa verdade, o que João realmente quis dizer, nós vamos adentrar aí nesse fenômeno ideológico sobre a pós-verdade, né? Que nós lidamos diariamente, só que nós precisamos... eu até estava falando aqui com o nosso irmão pastor Jânio, precisamos primeiro da vacina, né? Para depois lidar exatamente com esse aspecto. Vou pedir para o nosso irmão compartilhar aqui o que a gente preparou para os irmãos. E então nós temos aqui o que nós vamos ver hoje na nossa lição. Quais são os objetivos da nossa aula hoje? Compreender a verdade bíblica como a revelação libertadora. Então nós vamos trabalhar exatamente isso em relação à exegese do capítulo 8, versículo 32 de João. Comparar o conceito filosófico e também da pós-verdade, que é um fenômeno contemporâneo, né? Provavelmente você não deve ter lido nada sobre isso, porque é uma coisa que a gente está analisando já tem algum tempo. Então a gente está compartilhando esse termo, que é um termo novo, tá? Estimular o discernimento crítico em relação a esse fenômeno e aplicar a verdade aí como experiência. Maravilha? Então, é claro que falando sobre verdade, não deixaríamos de perguntar o que é verdade para você. O que você entende por verdade, né? Fazendo aqui um diagnóstico aqui, o que os irmãos aqui na sala entendem por verdade, como que você poderia definir a verdade. Os irmãos que estão conosco também no YouTube podem participar. Eu estou acompanhando vocês aqui. O que significa para você a palavra verdade? Você pode colocar aí no chat, enquanto os irmãos aqui vão pensando. E Jesus ele fez isso também, João principalmente, né? Ele sempre trabalhava com o dualismo, né? O bem e o mal, né? O céu, o inferno, sempre trabalhando a dualidade, né? Luz e trevas. E ele apresenta Jesus, no seu evangelho, o capítulo 8, versículo 44. Alguns dos irmãos podem ler para a gente? João capítulo 8, versículo 44. E depois nós vamos ter João 14, 6, que todo obreiro tem que saber de cor e salteado. João 14, versículo de número 6. Trabalhando essa dualidade, que seria, no caso, o antônimo de verdade, geralmente você vai falar, é a mentira. Mas existem outros contextos em relação, e outros termos utilizados em relação ao antônimo de verdade. Não é só a mentira. E tem outras. Então, por exemplo, a falsidade é um termo que é utilizado, aí depende do contexto que ele é aplicado, né? Que é a oposição à veracidade moral ou factual. A falsidade vai entrar em relação a isso. Por exemplo, o erro é um outro antônimo em relação à verdade, que é uma oposição à verdade lógica ou científica, né? A questão do erro, quando se faz a questão de lógica e programação, quando dá o erro lá, é o antônimo daquilo que seria a veracidade, né? O engano, né, que o pastor Jânio colocou aqui, que pode ser tanto uma distorção, tanto consciente quanto inconsciente da realidade, né? Um engano. Um equívoco, né? Por exemplo, a ilusão.
Ele vai trabalhar esse texto aqui, a gente comparando o 31, 32 e o próprio capítulo 8, ele vai falar sobre isso também, que é uma percepção. O que é a ilusão? É uma percepção falsa da realidade. Né? E a ilusão, frequentemente, ela está associada às questões emocionais. Né? Então, é essa percepção falsa da realidade. Né? E a Bíblia também vai tratar muito bem isso, que é a hipocrisia. Não é? Que é uma aparência realmente da verdade, né? Ou da moralidade aí, sem nenhuma sinceridade. Né? Então, muito usado pelos fariseus. Nosso exemplo master aí, né? Escribas, entre outros, né? Então a gente tem algumas palavras que podem ser utilizadas como antônimo de verdade. Mas o que é verdade? Então nós vamos trabalhar isso. Os irmãos aí no chat estão acompanhando aqui, você pode participar. Pode colocar aí, a gente vai ler aqui a sua definição. Para a gente não perder mais tempo, nós vamos avançar um pouquinho mais aí nos textos. Esse é o nosso texto áureo, é o capítulo 8, versículo 32 de João. Então nós temos aí a palavra, ó, kai gnoseste, ten aletheia, kai re aletheia, eleuterosei rimas. Vamos ler esse texto aí? Será que a gente consegue ler esse texto em grego, pastor Clevers? O pastor Cleves gosta de desafios, né? No espanhol, no inglês. Mas tá fácil, ó. Vamos lá, ó. Kai, vamos lá, kai. Vamos lá, todo mundo. Kai. Gnoseste. Gnoseste. Ten. Aletheia. Kai. Realetheia. Agora esse aqui é mais difícil. Vamos lá, eleuterosei. Eleuterosei. Rimas. A gente vai ver cada uma dessas palavras, tá? Então, kai gnosis tem aletheia, kai realetheia, eleuterosei rimas. Eu gosto, viu, de ler, acompanho. Olha que coisa interessante. A gente lê o texto, a gente não vê a profundidade de cada uma dessas palavras, os termos na língua grega, eles vão tendo outras... vai abrindo mais o nosso entendimento em relação àquilo que está sendo falado. Por exemplo, essa primeira palavra, que é a palavra gnosco, né, que vem do verbo conhecer, ela traz a ideia também de experimentar. E quando você coloca, como ela está no futuro do indicativo médio, quando a gente coloca, tem as vozes lá, no grego a gente tem a voz ativa, passiva, né? No grego a gente chama a voz média, que é a média depoente, que seria a voz reflexiva. A pessoa, ela pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Tipo, estava lá na cozinha, cortando tomate, cortou-se. Então, ela, ao mesmo tempo que ela corta, ela sofre a ação de ser cortada. Então, isso aí é a média depoente. E no indicativo na língua grega sempre vai estar numa ideia de continuidade, que seria a ideia do nosso gerúndio, né? Algo contínuo. Né? E qual que é a implicação disso daí? A ideia da palavra gnosco não é apenas você ter um saber, não é só um saber intelectual, no sentido de conhecimento, né? Não é só o intelectual, a razão, mas é um conhecimento experiencial e relacional. Vai muito mais além do que só o aspecto intelectual. E aí eu estava lendo alguns textos, pensando nessa questão experiencial, intelectual ou relacional, né, tratado aí nesse texto. Por exemplo, você pega Jó, capítulo 42, versículo 5. Tem duas versões, né? A Ark vai falar assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Mas a Almeida, olha a tradução que ela coloca. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí você pensando aqui, você vê, Jó, ele tinha apenas um conhecimento indireto, ou doutrinário, vamos falar assim, né? De ouvir falar sobre Deus. Mas, você vê, no processo ali de passar pela dor, pela provação, e ter esse encontro profundo com Deus, ele conhece pessoalmente Deus. E ele vai falar, pessoalmente a gente fala assim, com os olhos espirituais. Não mais só questão de ouvir falar. E isso vai representar exatamente uma ideia de um conhecimento relacional e experiencial, que é fruto do quê? De uma intimidade e da revelação também de Deus. Mas tem outros textos que vão falar sobre isso, né?
Tem outros textos que vão aplicar essa ideia sobre esse conhecimento relacional e experiencial que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Deu para entender mais ou menos aí a ideia, não? Da palavra gnóstico? Então nós estamos falando de um conhecimento apenas intelectual, nós estamos falando de um conhecimento que envolve relacionamento, que envolve experiência, né? Não é só de conhecer, de ouvir falar, não é só a questão conhecer a doutrina bíblica, conhecer os textos de cor e salteado. A gente está falando de relacionamento, a gente está falando de vivência, né? Então o texto ele fala sobre isso, essa palavra gnóstico, né? E aí depois a gente vai ver a palavra aletheia, que ela traz exatamente essa questão da revelação, né? É aquilo que é real, não oculto, revelado com fidelidade, que corresponde à realidade divina. E em João, especificamente em João, nós vamos ter aí, a verdade ela é personalizada em Jesus, né? Ela é personalizada, no sentido, personificada, né? Personificada em Jesus. Jesus é a verdade, personificada. E ela vai contrastar justamente em relação ao quê? A ilusão do pecado. Lembra que a gente falou um pouquinho aí sobre o que é o antônimo aí de verdade, né? Que é uma percepção falsa aí da realidade. Então o pecado, ele entra nesse aspecto, né? Então não é, quando a gente fala aí sobre essa verdade em Jesus, a palavra aletheia, eu coloquei aí em vermelho, dá para você ver, ó, não é uma ideia abstrata ou apenas uma proposição. Jesus aqui não é uma proposição, ele é uma realidade divina revelada, né? Ela foi revelada a nós, essa verdade. Então não é apenas uma ideia abstrata, intelectual, mas é uma realidade revelada a nós, né? E aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Você vê que ele repete a palavra aletheia. Então, e aí tem duas coisas muito importantes aqui. A gente tem na repetição uma ênfase em relação a essa palavra verdade, porque a verdade conhecida é a mesma que liberta. A verdade conhecida é a mesma que liberta. E vai reforçar exatamente que uma ligação entre a revelação e a transformação que ela ocorre. E eu estava lendo alguns textos pensando sobre essa ligação intrínseca da revelação e da transformação. Por exemplo, se você pega Isaías capítulo 6, do 1 ao 8, né? Está trabalhando exatamente isso. Deus aqui, ele não apenas revela apenas para informar. Ele não revela apenas para informar a verdade, né? Mas para transformar. Então ele não está só informando a verdade, ele revela para transformar. Isso que fica muito claro dentro dessa repetição. E aí se a gente pega Isaías, por exemplo, nós vamos ter uma visão que transforma. O que acontece com Isaías? O versículo 5. Pode abrir a sua Bíblia comigo, aí você vai ver. O versículo 5 e o versículo 8. Ele fala assim, ai de mim que vou perecendo. E no versículo 8 ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. O que esses dois versículos, eles contrastam aí, né? Primeiro a gente tem a revelação, que Isaías ele vê o Senhor no templo, exaltado e em glória. E no segundo momento a gente vê o aspecto dessa transformação, que ele vai reconhecer exatamente o quê? A sua impureza. Ele é purificado, ele assume ali uma nova missão. Então, qual que é a ligação, qual que é a lição que a gente tem na vida de Isaías? A gente tem a revelação da santidade de Deus, certo? Que ele vê o Senhor, e gera exatamente o quê? Não só essa visão, mas gera um quebrantamento dele e uma missão. Porque ele fala, eis-me aqui, Senhor. Se você pega, por exemplo, Paulo, lá no capítulo 9, do 1 ao 20, a gente vai ver Paulo da cegueira a missão também, né? O versículo de número, se a gente pegar lá o capítulo 9, ele vai falar assim, qual foi a pergunta de Paulo? Quem és tu, Senhor? Ele vai falar, quem és tu, Senhor? E depois ele vai falar, Senhor, que queres que eu faça? Mudou completamente, né? Já não é mais uma pessoa que não conhece, né?
teve ali uma revelação do Cristo, né? Então, nessa revelação, Paulo ele tem uma revelação do Cristo ressurreto. Ele aparece para ele, como Saulo, né? Aparece ali para Saulo, no caminho de Damasco. E qual foi a transformação que a gente tem em relação a Paulo? De perseguidor ele passa a ser o quê? Apóstolo, né? Discípulo, apóstolo. Então você vê que essa luz que ele vê lá em Damasco, né? Ele viu o Cristo ali ressurreto, derruba o velho homem e reconstrói nele um novo propósito, né? Ele ia para matar os discípulos, agora ele vem para anunciar o evangelho. Então, qual que é a lição que a gente tem? Pensando nessa situação, né? Toda revelação autêntica de Cristo exige arrependimento e obediência. Olha que coisa interessante. E se a gente pensar em relação a Moisés? Vamos mais para trás. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Pode falar. Então, só para colaborar com a tua fala, para colaborar, aí aqui, no versículo 8, do capítulo 6 do profeta Isaías, mostra aqui 4 mensagens, 4 funções, né? 4 mensagens funcionais. Por exemplo, a quem enviarei significa solicitude, quem há de ir por nós, voluntariedade. Então, disse eu, então, quem há de ir por nós? Então, disse eu, eis-me aqui. Eis-me aqui significa prontidão e envia-me a mim significa missão. Então, 4 mensagens ocupacional. Então você vê, em relação a essa ideia da mesma verdade, que ela é conhecida, é a mesma que liberta. A revelação e transformação. A gente vê também, por exemplo, na vida de Moisés. O versículo do capítulo 3, do versículo 1 ao 10. O versículo 5, ele fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Né? E qual foi a revelação que Moisés ele teve? Deus ele se manifesta em forma do quê? De um fogo que não se consome. Ele teve essa revelação de Deus ali na sarça. Sim ou não? Teve essa revelação. E qual foi a transformação que a gente vê em Moisés, depois desse episódio, desse momento? Você vê que antes ele era fugitivo e temeroso, inclusive, de perder a sua própria vida, não é? E ele é chamado para quê? Para libertar o povo. Olha que diferença de onde ele saiu. De onde ele saiu. Então, olha qual que é a lição que a gente vê pensando nessa revelação e transformação em relação a Moisés. Quando Deus se revela, ele também comissiona e capacita. Né? Outro aspecto. Pensando em Pedro e a pesca maravilhosa. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. E ele vai falar o texto assim, o primeiro versículo, né, contrastando a ideia da revelação e da transformação. Ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele fala isso para Jesus. E aí depois você vai ver ele falando assim, né, Jesus falando para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que coisa, uma palavra profunda, né? E então, qual a revelação que ele tem? Pedro ele tem. Jesus ele demonstra ali o poder, né, divino ali para fazer os peixes encherem ali os barcos. Essa foi a revelação que ele teve no seu contexto. Cada um de nós temos essa revelação de Deus, que nos transforma também. Eu só estou passando em alguns personagens. E qual foi a transformação? Você vê que Pedro, ele reconhece o que? A sua indignidade e se torna um discípulo. Ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou um homem pecador. Né? E a lição que a gente tem? A revelação da glória de Cristo nos expõe e nos reposiciona. Pensando nesse aspecto em relação a Pedro. Isso acontece com todos nós. Vai pensando aí qual situação você se encontra. E aí pensando em relação, vamos fechar aqui, né? Senão a gente vai de Gênesis ao Apocalipse, né? A mulher samaritana, estava pensando na mulher samaritana, em relação à água viva, lá no capítulo 4, do 1 ao 30 de João.
qual foi a revelação? Vou pegar só os trechos dos versículos. Jesus, ele disse para ela, e disse-lhe Jesus, eu sou o Messias. E aí ela fala, aí depois você vai ver essa mesma mulher, pecadora, né? Tinha toda uma condição social. E aí ele fala assim, ela fala, vinde ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Olha o contraste, revelação e transformação. E a lição que a gente tem nessa questão da revelação e transformação. A revelação, ela traz cura, ela traz identidade e ela traz missão. Olha que coisa profunda, né? A palavra de Deus. Então você vê que onde há revelação genuína da parte de Deus, há um impacto no ser da pessoa, né? Todos esses personagens que nós vimos aqui, você vê que tem esse impacto, tanto no pensar quanto no viver. E João 8,32, ele vai conectar exatamente essas dimensões. E quais as dimensões? Conhecereis a verdade, revelação. Certo? Conhecereis a verdade, revelação. E o segundo, a verdade vos libertará, transformação. Então, você tem esses dois aspectos aí sendo tratados no texto, né? Forte. Vamos continuar aqui. Eu quero tratar desse... Até aí tudo bem? Deu para... E aí a gente tem aí a outra palavra, que eu falei, eleuterosei, que envolve a ideia de libertar. Sempre ela tá conectada, essa palavra, à ideia jurídica. Sempre sendo utilizada nesse aspecto jurídico de escravidão, libertar o escravo no Novo Testamento, né? E só que quando a gente pensa em relação a essa palavra sendo aplicada aí no Evangelho de João, a conotação que ela tem é a libertação do domínio do pecado. Ele está falando de uma liberdade que é espiritual, ao mesmo tempo também que é moral, né? Não é apenas política ou externa. Então, o versículo 34, ele vai dizer, ó, todo quem comete pecado é servo do pecado. Então, ele está falando exatamente dessa libertação, que é uma libertação espiritual. Tudo bem até aí? Tudo bem, irmãos? Aí, eu pensando nessa questão dessa libertação, deixa eu ver se eu avançar um pouquinho mais aqui, acho que é isso mesmo. Pensando nessa libertação aqui no aspecto pessoal, é isso mesmo, peraí. Eita, eu avancei aqui e voltei, né? Porque ele usa essa palavra rimaz no final, ele vos libertará. Ao mesmo tempo que ela é pessoal, ela também é comunitária. Eu estava pensando nesse aspecto, né? Porque o versículo, se a gente pegar o versículo anterior, alguém pode ler para a gente o versículo de número 31, de João 8:31. Quem pode ler para a gente? Pode. João 8:31. Uhum. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Você vê, aos judeus que criam nele. A gente está falando de uma pessoa só. Mas a gente tem um aspecto tanto pessoal dessa libertação, quanto também comunitário. Eu estava tentando pensar em relação a isso. Então, a gente vê que, em termos da libertação pessoal, tem um encontro transformador com a verdade, né? E a libertação, ela começa no interior de cada pessoa, né? Quando ela conhece a Cristo, 8:32, quando ela é perdoada dos seus pecados. Quem pode ler para a gente Atos 3:19? Atos 3:19. E Romanos 6:22. 3 coisas acontecem aí. Pensando na libertação pessoal, nesse encontro transformador com a verdade. Primeiro, ela conhece a verdade. E aqui o conhecimento não é só intelectual, ele é relacional, ele é experiencial, né? E a mesma verdade que é conhecida, é revelada, ela também liberta, né? Que a verdade, aqui nós estamos falando de uma verdade personificada em Jesus Cristo, certo? Então, primeiramente, conhece a Cristo. Aí, Atos 3:19. Quem pode ler para a gente? Atos 3:19.
Alguém está com o microfone? Lê para mim aí, Atos 3,19, por favor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então a gente tem, ele conhece a Cristo, os pecados são perdoados, e aí vem Romanos 6,22. O que fala em Romanos 6,22? Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Muito obrigado. Então você vê aí, libertos do domínio do pecado, né? A gente tem a pessoa é liberta do domínio espiritual do pecado. Você sabe que a salvação, quando você vai estudar sua teologia, você tem 3 aspectos da salvação: passado, presente e futuro, né? No aspecto passado, a gente somos livres aí da penalidade do pecado. Jesus ele cumpre isso na cruz, né? E no presente, nós somos livres do poder do pecado, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no futuro seremos livres da presença do pecado, né? Ou seja, aí a gente fala do estágio final, inclusive da santificação, que é a glorificação. E aí pensando na mulher adúltera, você vê que ela foi pessoalmente liberta da condenação do pecado quando ela encontra Jesus. A salvação ela é individual, né? Cada pessoa ela precisa crer, se arrepender e permanecer na verdade. É o que fala aí o versículo de número 31 que nós lemos. Não é isso? Quer repetir o versículo 31, 8:31? Para ficar grifado na nossa mente? Versículo 31. Os irmãos que estão nos acompanhando aí online podem participar. A gente estamos aqui acompanhando. Quero cumprimentar aqui a irmã Silveleira, a irmã Glória, a irmã Ângela, a irmã Janete, irmão Leonardo. Você pode colocar aí de onde você está falando. Nós vamos aqui acompanhando. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. Exatamente, se permaneceis na minha palavra. Pensando teologicamente, é claro, né? A salvação ela é pessoal, ninguém se converte no lugar de outra pessoa. Ela é pessoal. Mas a vida cristã, ela é comunitária. A vida cristã ela é comunitária, né? Fé, ensino, serviço e missão se vivem em comunhão. E aí pensando nessa questão prática, né? Em relação à libertação comunitária, nós temos aí o princípio, o que rege? É uma vivência de fé no corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios 12, versículo 27. Vamos ler a palavra de Deus, porque nelas contém as palavras de vida eterna. 1 Coríntios 12, 27, quem pode ler para a gente? 1 João 1, versículo 7. O senhor pode ler para mim, João? João 1, versículo 7. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Vou falar para o Sérgio ler para mim aí Gálatas 6:2, por favor. E se o pastor Amaro também puder ler Efésios 5, do versículo 25 a 27. Efésios, capítulo 5, do 25 ao 27. 1 João 1, versículo 7. Então, embora a salvação aí ela seja pessoal, né? A libertação nunca ela é isolada, né? Porque no momento que nós somos libertos, nós somos inseridos numa comunidade, né? E aí, nessa comunidade, 1 João 12, 27, quem vai ler para a gente? 12, 27. Jânio, você está com 1 Coríntios aí? 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Boa. E seus membros em particular. Então aí, essa pessoa ela passa a ser inserida numa comunidade, certo? Com uma nova identidade coletiva. Ela passa a ser, sois corpo de Cristo.
e acaba influenciando. 1 João 1,7. Lê pra gente. Pega o microfone. Passa pelo microfone, pastor. O que fala aí? Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tudo. Essa mesma pessoa que é inserida nessa comunidade passa a ter uma nova identidade coletiva, vós sois corpos de Cristo, ela também é chamada comunhão. Andar na luz. Porque se você, aí andando na luz é que a gente tem comunhão com os outros. Se não tiver na luz, aí não tem comunhão. Gálatas 6:2. 6, versículo 2. Pastor Sérgio, tem um microfone ali já. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, essa mesma pessoa que ela foi inserida nessa comunidade, agora tem uma nova identidade coletiva, ela é chamada comunhão, ela também é chamada responsabilidade mútua em relação ao corpo. Levai as cargas uns dos outros. E Efésios 5, quem vai? O pastor Amado. 5, 25 ao 27. Desculpa, professor, não seria Efésios 4, não? Porque aqui fala, bom, vou ler. 5, 25 diz assim, vós marido. 5, 25 ao 27, é isso mesmo. É isso mesmo? É. Vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo Pode ir. se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, Isso mesmo. para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso mesmo. Por que eu falei Efésios? Porque diz assim, Efésios 4, diz assim, no texto, pelo que deixais a mentira, falais a verdade, né? Cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Faz parte também. Porque, na verdade, aí, o aspecto dessa pessoa, aí está falando no aspecto da santidade coletiva. Então, essa pessoa ela foi inserida numa comunidade, certo? Ela tem uma identidade coletiva, sois corpos de Cristo, é chamada comunhão, é responsabilidade mútua e há a santificação coletiva, que é Jesus que santifica a igreja como um todo. Né? Essa é a ideia. Então, por isso que eu estava pensando nessa questão. Então, a libertação é tanto pessoal quanto comunitária, pensando nesse aspecto. Tá? Você vê, o povo de Israel foi liberto do Egito coletivamente. Sim ou não? Coletivamente. Mas cada um precisou obedecer pessoalmente. A libertação foi coletiva, mas a obediência tinha que ser individual. Né? Então, o que a gente vê? A salvação ela é pessoal, mas ninguém se converte no lugar do outro. E a vida cristã ela é comunitária. Né? Fé, ensino, serviço, missão, se vive em comunhão. Né? Amém? Vamos lá. E agora vamos entrar na pós-modernidade aqui, pós-verdade, né? Senão a gente não vai... Eu fiz me arrisquei aqui a fazer uma tradução aí desse versículo, abrangendo essa ideia toda que a gente comentamos aqui. Então assim, e vocês, é 8:32, e vocês experimentarão profundamente gnosco, porque fala de relação, relacional, experiencial. Experimentarão profundamente a realidade revelada, a liteia, que é o Cristo, né? E essa verdade não apenas ela vai informar você, mas ela vai libertar você da escravidão espiritual do pecado. Fica mais assim, resumindo, tudo que a gente falou seria isso. Dei toda essa para resumir e falar exatamente isso. Então, esse versículo ele tem essa abrangência. Né? Ele tem essa abrangência. Vamos lá. Agora pensando na questão da pós-verdade. Pois não. Pode. Paz do Senhor a todos. Né? Esse versículo 8:32, ele tem sido meio banalizado ultimamente, né? Tem se falado muito nos meios de comunicação, sobretudo no meio político, mas está muito fora do contexto o que dizem por aí. Porque a gente está
aprendendo nessa lição que a verdade é uma, absoluta, né? Não é apenas a verdade filosófica, a verdade lógica. E quando você a conhece, você vai ser livre. Os próprios judeus, eles respondem a Jesus no versículo 33. Nós somos descendência de Abraão e nunca servimos, aqui está grafado incorretamente, né? E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres, né? E de fato, essa verdade que eles estão dizendo já é uma mentira, porque eles foram servos, foram escravos no Egito já, né? Sim. Então eles nunca serviram. Não, vocês serviram sim, né? Mas Jesus está dizendo uma verdade, uma verdade espiritual, uma liberdade espiritual. Não apenas uma liberdade física, né? A ponto de que eu possa estar preso, por exemplo, numa prisão, mas ser livre em Cristo. Sim. Então essa é a verdade que Jesus está ressaltando aí. Exatamente, professor Isaías, o que fizeram com esse versículo. A gente vai chegar aí agora, exatamente isso. Houve uma ressignificação, e aí os efeitos dessa pós-verdade. E acabam utilizando o texto bíblico de forma descontextualizada, né, para justificar fins que não são realmente do que o que a Bíblia realmente está querendo dizer, né? E aí eu até fiz um resumo, tentando conceituar, porque é uma coisa que não tem, tá? Isso aí são coisas que a gente foi pesquisando, fazendo a leitura. A gente precisa fazer a leitura do nosso tempo. Então a gente fazendo essas pesquisas sobre isso, eu estava fazendo já há algum tempo, e aí chegou justamente nessa lição. Eu falei, que coisa interessante, eu vou compartilhar. Esse fenômeno aí da pós-verdade, o que ele contrasta, né? Você vai assim, é um fenômeno em que os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que o apelo à emoção, a crenças pessoais ou ideológicas. Aí você fala assim, nossa, não entendi nada do que você quis falar, né, sobre isso. Mas vamos fazer um recorte aqui. Tem a definição, inclusive, do dicionário Oxford, se puder tirar um pouquinho, o pessoal pode ver. Esse dicionário, ele pegou essa palavra pós-verdade no ano de 2016 e ele trouxe uma definição. Eu comecei por aí. Como eu trabalho a parte de língua inglesa, então esse dicionário a gente sempre está lendo, então eu falei, eu vou pesquisar no dicionário para ter uma ideia. Pesquisei em vários dicionários. Ele foi o único que trouxe essa definição. E ele definiu assim, pós-verdade refere-se à circunstância em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. E aí, pensando nessa questão de fatos objetivos, o que seriam esses fatos objetivos? Eu coloquei aqui umas definições. Por exemplo, informações verificáveis, baseadas em evidência, realidade concreta, como é a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta, né? Consenso empírico, que independe de opinião, crença pessoal ou sentimento. Então, esses fatos objetivos se referem a isso. Por exemplo, essa afirmação, quando eu falo assim, quando ela é aplicada, ela traz a ideia assim, são comprováveis por método científico, histórico, contextual, verdadeiras, mesmo que alguém não sinta que sejam, imunes à relativação emocional. Na pós-verdade, as pessoas ignoram ou rejeitam os fatos objetivos quando eles entram em conflito com as crenças pessoais, ideológicas ou emoções. Então, por exemplo, você pega um exemplo comum aqui, eu peguei. A água, por exemplo, ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. É uma verdade que é trabalhada, absoluta, e eles não entendem dessa forma, né? A Terra gira em torno do Sol, por exemplo. A Terra é plana. Você já viu? Tem uma série de coisas. Porque essa pós-verdade, ela não está só em relação ao Evangelho. Ela está na política, ela está na educação, ela está na religião, ela está em várias áreas. A gente vai ver os exemplos aqui, vai ficar mais claro. Mas ela confronta exatamente essa ideia. A crise da pós-verdade não é a ausência de fato, mas a distorção do que faz com os fatos. Então, ela pega aquilo que já é concreto, que é uma verdade ali absoluta, e ela distorce isso. Tá?
Na Bíblia, por exemplo, o fato objetivo supremo é Cristo é a verdade. E isso não muda com o sentimento ou qualquer outro tipo de narrativa. Não muda, né? E, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático que a gente vivenciou, eu até coloquei aqui. Você vê, ó, mesmo com as provas científicas de que as vacinas salvam vidas, muitas pessoas acreditam ao contrário por medo, boatos ou ideologia, não por evidências. Lembra que o pessoal falando, não, vai virar jacaré, vai virar não sei o quê, né? E as pesquisas científicas falando sobre a vacina, e as pessoas não tomaram a vacina ou não tomam a vacina por causa dessas fake news, né? Então a pós-verdade, ela entra nesse aspecto no sentido de distorcer, inclusive, essa questão. Algumas afirmações da pós-verdade. Verdadeiras mesmos que alguém não sinta que sejam, imunes à relativação emocional. E aí, a gente vai confrontar um pouquinho mais, vamos ampliar um pouquinho mais o conceito para vocês poderem entender melhor. Ó, eu coloquei alguns pontos. Quando você fala da pós-verdade, ela entra num aspecto subjetivo. Ou seja, cada um tem sua verdade, mesmo que não tenha fundamento. Então ele defende aquilo como sendo verdade, e na verdade não tem verdade nenhuma, né, irmão Marculino? Será que essa pós-verdade tem verdade alguma? Ele falou comigo assim. É relativa. Então, uma outra característica dela, desprezo por evidências. Então, dados científicos, lógicos, são ignorados e se contraria o sentimento daquela pessoa. Então, eles ignoram, né? Uso de emoção para manipular. Então, líderes, influenciadores ou políticos apelam para o medo, a raiva, a empatia, do que para a razão, né? Bolhas informacionais, isso é uma outra situação. Redes sociais filtram conteúdos para que o usuário veja apenas o que ele concorda. Então, os algoritmos vão trabalhar só levando as informações, só que aquela pessoa gosta, né? Não sei se vocês já viram isso, até na Netflix tem falando sobre essa questão dos algoritmos. Você está falando sobre alguma coisa com, né, sei lá, com seu familiar ou um amigo, e aí daqui a pouco você entra lá no Instagram, entra no Facebook, entra no Google, aparece aquela coisa que você estava falando. Aí você fala assim, nossa, parece que alguém estava me ouvindo, eu estava falando sobre isso agora, né? Então, tem esse aspecto também dessas bolhas informacionais. A desinformação deliberada. Notícias falsas, meias-verdades, distorções ganham força pela repetição e a viralização. The King, The Power, não sei o que. Você viu o negócio que estava falando aí da rede? O pessoal falando, um monte de gente não crente falando isso, perguntando para mim, o que significa? Não significa nada, não tem tradução. Porque a pessoa estava falando em inglês. Mas é a viralização, essa repetição, né, a distorção, a meia-verdade, são aspectos da pós-verdade. É um fenômeno isso que tem acontecido. Tudo bem até aí? Então ela é subjetiva, a pós-verdade. Pode falar, Marcolino. Então, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Dizem que Abraão usou de meias verdades, quando falava da esposa dele. Uhum. Devia ser apenas parente. Meia-verdade? Não existe meia-verdade, não. Mentiu, né? Acho que saiu aqui o... Até mesmo quando os escribas e os fariseus trouxeram a mulher para que ela fosse apedrejada diante da multidão, na verdade, eles trouxeram uma meia-verdade, porque lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, Deus lá cita sobre as leis do apedrejamento, Deus cita primeiro que era o homem, né? Então, no caso aí, eles teriam que trazer quem adulterou e a mulher também. Os dois teriam que estar juntos, né? Uhum. E aí Jesus expôs ali, ou seja, envergonharam eles com 3 verdades. Primeiro, eles expôs a consciência dos escribas e fariseus, porque eles estavam acusando, eles foram acusados, estavam sendo acusados com a própria consciência, né? Jesus expôs a injustiça dos escribas e fariseus e expôs o fracasso dos acusadores. Então, quando eles se retiraram, aí Jesus expôs o fracasso que eles estavam sendo
usando meia-verdade. Né? Meia-verdade. Então você vê meias-verdades, distorções, tudo isso faz parte aí da pós-verdade. Ó, eu peguei alguns exemplos assim. Não precisa, ó, pensando na educação, para você ver que tem várias áreas. Eu só peguei algumas, porque são muitos. Na política, então, eu nem quis falar de política, porque se a gente for falar de política aqui é só a graça, né? Mas aí eu peguei alguns pontos. Não precisa estudar. O Google responde tudo para mim. É só perguntar lá, não precisa estudar mais nada não. As inteligências artificiais já respondem tudo para mim, não precisa estudar mais, né? Você vê, aí a gente está falando de um aspecto da superficialidade do saber, né? A pessoa leva muitos a confundir o acesso à informação com a sabedoria, com o conhecimento mesmo, né? Olha que coisa. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Por exemplo, na religião. Se Deus me ama, Ele vai aceitar tudo que eu faço. Tudo que eu faço, tudo que eu fizer, Deus vai aceitar, porque Ele me ama. Esse é um efeito da pós-verdade. E fala exatamente do quê? Que é um dos efeitos lá das características. A visão emocionalizada de Deus, né? Que ignora os princípios de santidade, justiça e arrependimento bíblico. Ó, outro fenômeno, olha que coisa interessante. Esse daqui vai bater em algumas pessoas que estão nos assistindo agora. Cadê? Exemplo nas redes sociais. Se está no Instagram de um pastor famoso, é verdade. O pastor lá falou, ele é famoso, eu confio no que ele fala. Só que a gente tem aqui a influência e a aparência substituem discernimento espiritual e a verificação das escrituras. Não é isso? Está no Instagram do pastor, não é? No meu caso, imagina. É verdade. Eu posso criar uma heresia, porque lembra que é a questão da repetição, a virilização, e a pessoa falou, não, nossa, o Wilson que falou isso aí. E aí ela, influenciada pela aparência, esquece de discernir se aquilo realmente está na palavra ou não está na palavra. Nós temos que verificar o que as escrituras dizem, né? O pastor Israel, se ele postar lá, eu assino tudo embaixo. Eu não posto nada, não. Essas coisas aí, eu sou mais ligado à leitura da Bíblia mesmo. Alguma coisa que é útil, a gente procura se informar a respeito. O que eu quero dizer é o seguinte, sobre essa questão que o nobre professor está falando, é de verificar o conteúdo, né? Eu recebi uma mensagem, um vídeo, de um pastor de uma igreja, dizendo o seguinte: conheça a biblioteca do seu pastor. Aí a primeira obra que aparece lá é da cabana. Meu Deus, a cabana. É lamentável, né? Lamentável. Quer falar alguma coisa? Essa questão da verdade, né? Estava lendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de João, que são os dois capítulos que a lição de hoje está falando sobre eles, né? E lá parece assim um perfil de rede social, porque um monte de opiniões diferentes aparecem lá sobre quem é Jesus. Em um momento do capítulo, primeiro o capítulo 7 começa com os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus falaram que Jesus devia ir para Jerusalém porque ele queria se mostrar. Vai lá para Jerusalém mostrar os seus milagres, porque é isso que é o seu objetivo. Então já tem uma opinião sobre Jesus. Mas lá na frente tem outra opinião, alguém que fala, eu acredito que Jesus é o profeta, mas não que ele é o Messias. Aí depois tem mais alguém que diz, não, ele não pode ser o Messias porque ele nasceu na Galileia. Não foram atrás da informação, porque Jesus vivia na Galileia, mas não nasceu de lá. Ele não pode ser o Messias porque não... Então tem um monte de opiniões divergentes sobre Jesus, informação incompleta. Aí teve gente que falou, no mesmo capítulo, tem gente que diz que Jesus era louco, chegaram a falar no capítulo que Jesus queria se suicidar. Assim, tá tudo no capítulo 7 e 8 de João. Um monte de opiniões. Aí tem a opinião do povo, a opinião dos mestres da lei. Aí tem um momento lá que os mestres da lei dizem que o povo não sabe nada da lei, falam que o povo é maldito e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, né, sobre essa questão da verdade. Porque a gente está numa época que se diz isso. Né, igual você falou, né, na questão da religião. O importante é você ter uma religião. Importante você estar num lugar que se fale a respeito de Deus. Isso mesmo. Deus é um só. Deus é um só. Mas o que acontece? É impossível Distorção. que todas as religiões concordem
Aí alguém pode dizer, mas toda religião fala de Deus. Nem todas, tem religiões que não têm o conceito de Deus. A ideia de Deus não está presente em algumas religiões. Então é impossível que todo mundo esteja certo. Uma verdade existe. Sim. E no capítulo 7, Jesus fala sobre isso. Ele diz, eu vou mostrar para vocês qual é a verdade. Porque eu sou a luz do mundo. Eu vim aqui para mostrar qual é a verdade. E a verdade é o relacionamento com Deus, com o Pai, né? Que Jesus fala. Mas você estava falando, estava pensando nisso. Capítulo 7 e 8 tem um monte de opiniões erradas sobre Jesus. E João registra todas elas. Parece um feed de redes sociais. Pode falar, pastor. Corroborando ainda aqui com essa questão das religiões. Outro dia o pastor estava falando aí que alguém chegou para ele e o criticou, dizendo que ele fala muito da religião dos outros, né? Na realidade, essa questão de falar da religião dos outros, Jesus foi a pessoa que mais falou da religião dos outros. Era o dia inteiro falando da religião dos outros. É verdade. Com especialidade dos escribas e fariseus. Se a religião está errada, tem que falar mesmo. É verdade. A irmã Noemi, que está no YouTube, ela falou assim, também tem essa questão. Tem pessoas que lê as palavras, entende do jeito dela e transmite aquilo que ela acha que é. E é exatamente isso, né? É exatamente isso. Aqui são alguns exemplos. Pastor Cleverson. A ideia da meia-verdade. Eu até coloquei aqui o negócio da rede social, só para confrontar. Só combate a ideia da meia-verdade. A meia-verdade. Eu não consigo aceitar a existência da meia-verdade. Sim, não existe. Se eu não. aceitar meia-verdade, eu aceito meia palavra. Sim. João diz, né? Santifica-nos na verdade. Na verdade, ele fala, a tua palavra é a verdade. Sim. Então, acho que é isso que a gente está vendo, muita relativização, inclusive da interpretação daquilo que são pilares básicos da própria palavra. Sim. E aí a gente cai nesse engano de acreditar que existe uma meia-verdade. Sim. E aí a gente vai achar que tem a meia-mentira também. Sim. E assim por diante. É o que eu estava falando com o professor aqui. Isso é Se a gente pegar as doutrinas orientais, como a gente está discutindo aqui, todas elas se baseiam nesse conceito. Sim. De meia-verdade, meia-mentira. Deus tem um lado mal, o diabo tem um lado bom, né? E assim por diante. Quando na verdade, tudo isso na verdade são conceitos que não têm amparo naquilo que é a verdade primaz, a palavra. É exatamente isso que eu quero confrontar agora. Então, por exemplo, a verdade em Cristo. Né? A verdade em Cristo, ela não depende da emoção, ela não depende de fama. Você quer falar, pastor Sérgio? De fama ou opinião, ela é revelada, ela é objetiva e ela é libertadora. Eu estava pensando nesses aspectos. A verdade é revelada, objetiva e transformadora. E aí tem 3 pilares centrais na teologia bíblica que vai trabalhar sobre isso. A verdade revelada. Quem pode ler para a gente 1 Samuel 3:21, Mateus 11:27 e João 1:14? Quem pode ler? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? Senhor. Vamos lá. Esqueci o nome dele. O senhor pode ler para mim 1 Samuel 3:21? Só pegar o microfone aí. Marcolino, você pode ler Mateus 11:27? E eu vou pedir também para o Maxwell ler João 1:14. Pensando aí na verdade revelada. Você quer falar enquanto isso, pastor? Já vai falando aí. Falar algumas coisas para somar. Primeiro, o medo de toda unanimidade, né? É até uma fala bastante brusca, né? Que diz que a unanimidade ela é um tanto questionável, para não falar outra coisa. Agora veja, a verdade para nós absoluta, ela é verdade absoluta pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que é algo que nós não colocamos em momento algum a ser debatido se sim ou se não. Todavia,
no cotidiano, e eu vi várias coisas que o irmão colocou aí, que cabe também, por exemplo, aquilo que é utilizado no dia a dia, em detrimento à verdade dos fatos. No direito, nós buscamos sempre a verdade real. Só que a verdade real, ela passa pela verdade formal, pela verdade provável. Ou seja, a verdade real é a busca daquilo que pode se concretizar em fatos. A verdade material é aquilo que é axiológico, ou seja, aquilo que pode ser demonstrado e levar o juiz ao crédito de uma verdade provável, que nem sempre vai estar ligada ao acontecimento verdadeiro que ocorreu, mas é o que ele se convenceu. Sim. Todavia, a verdade real para nós, dentro da palavra de Deus, é o fato de Jesus Cristo ter ido à cruz e isso ter se tornado um fato que trouxe para nós uma verdade irrevogável, uma verdade indiscutível. Então o fato está provado. Existe também a questão da verdade abstrata e a verdade concreta. Para quem já leu aqui no direito, é muito comum ler A Caverna. É um livro que ele vai falar daquilo que nós vemos como sombras, e é abstrato, é algo que... e daquilo que é concreto. O que eles viam atrás de um muro, para aqueles que não leram o livro aqui, são pessoas que estão atrás de um muro e veem pessoas passando na sombra da parede onde o sol reflete. É o mito da caverna de Platão. Quando um sai e vê a verdade que existem pessoas reais e aquilo não é o mundo que está se pensando existir, e ele volta com aquela verdade, ele é morto. Porque não se aceita aquela verdade. Sim. Então, dentro desse princípio, depois outros saem e veem que existe mesmo aquele mundo real e liberta eles das grilhões. O sol nada mais é ali na representatividade do que a sabedoria, do que a descoberta do saber. E muitas das vezes, dentro não dessa questão bíblica, mas na questão do conhecimento da nossa vida enquanto passagem por aqui, tudo aquilo que nos é novo, tudo aquilo que nos é uma quebra de paradigmas para conhecermos, nós temos dificuldade. E às vezes temos dificuldade de aceitar. Então é a questão onde se diz que tudo aquilo que é unânime, muitas das vezes precisa ser questionado, que pode ser, né, Sim. a palavra que é um pouco pesada, mas eu acredito assim que a verdade irrefutável é a verdade da palavra de Deus. Amém. Todavia, nos outros âmbitos, seja no âmbito jurídico, no âmbito filosófico, né? No âmbito é possível aí uma série de vertentes que inclusive é utilizada, como o irmão falou. Não queremos entrar na política, mas a política diz assim: vamos repetir isso aqui 100 vezes. Se você repetir uma mentira 100 vezes, ela será acreditada. E é o que nós temos visto acontecer, né? Infelizmente. E daí gera uma série de questões que hoje nós chamamos de insegurança jurídica. Não dá para se afirmar mais nada. Principalmente na minha área, aquela questão de isso é causa-ganha. Não existe mais isso. Porque a insegurança jurídica, devido às inverdades e à repetição daquilo que é mentira, se tornou uma jurisprudência que outrora vai ser acreditado como isso aqui é o crédito. Mas não é. É a repetição de justamente isso que o irmão falou. Somente isso. Maravilha. Tem um quadro que eu fiz que vai falar um pouco sobre essa do Platão aí. Mas eu vou só passar por cima, assim, só para a gente comparar. Glória a Deus, profundo, hein? Agora, vamos confrontar os aspectos axiológicos aí que o pastor falou
em relação a Cristo, né? E a verdade revelada em Cristo. Pode ler para a gente, irmão. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. 1 Samuel 3:21. 3:21. Isso. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então veja, a verdade revelada, ela não é descoberta pela razão humana, a verdade revelada, mas ela é dada por Deus por meio da palavra, do Espírito e da pessoa de Jesus Cristo. Esse texto aí fala assim, revelou-se o Senhor a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. O que fala em Mateus 11:27? Quem vai ler pra gente? Isso. Mateus 11:27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, né? O quiser revelar. E João 1,14, que é clássico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a verdade em Cristo, ela não nasce da cultura, né? Nem da especulação. Nem da lógica. Ela é uma revelação divina. Né? Ela é uma revelação divina. Agora, pensando na questão da verdade objetiva, João 14:6. O senhor pode ler para mim João 17:17. Jânio, Hebreus 13:8. Esse é fácil. Esse é fácil. João 14:6 é fácil, né? Verdade objetiva. Não depende de sentimentos, não depende de opiniões ou contextos culturais. Cristo é a verdade em essência, imutável e universal. Foi o que o pastor colocou, né? João 14:6, o que fala lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17:17, o que fala? Santificai na verdade, a sua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. É imutável, né? E o que fala em Hebreus 13:8, pastor Jean? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então a verdade em Cristo, ela é o que o pastor colocou, né? Absoluta, né? Ela é válida para todos, em todos os tempos, em todos os lugares, né? Agora pensando no aspecto transformador dessa verdade. João 8:32, a gente é o texto áureo. 2 Coríntios 5:17 e Efésios 4:23. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O 8:32 fala o quê? Você vê que a verdade de Cristo, ela não apenas informa, que é o caso que a gente viu aqui, algumas delas. Ela liberta, ela regenera, ela cura, ela renova o ser humano. 8:32, e conhecereis a verdade revelada, e essa mesma verdade que é revelada, ela também é libertadora, ela liberta. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E Efésios 4:23 vai falar assim, renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Então, onde há a verdade de Cristo, há mudança de vida, a libertação do pecado e um novo propósito, né? Diferentemente... Essa verdade é unânime. É unânime. Porque ela tem base em todos os conceitos de verdade, inclusive dentro do contexto jurídico. Do contexto jurídico, né? É inquestionável. É. Então, a verdade de Cristo, ela é a verdade que vem do alto, ela é revelada. Ela é objetiva porque ela não muda. E transforma quem recebe com fé, que envolve o aspecto experiencial, relacional, né? Então tem esse ponto. Aí aqui, o pastor tinha falado, então algumas aplicações, quem falou? Pode falar, pastor Isaías. Eu estou aqui pensando um pouquinho, né? Porque Jesus estava falando aqui da verdade como sendo o próprio Deus, né? Então ele estava lá, não representando Deus, mas sendo Deus. Em algumas ocasiões ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai, né? Sim. Então, nós temos algumas situações. Primeiro, as pessoas que estiveram vendo de frente a frente com a verdade, como sendo Deus aqui na Terra. Nós não tivemos
essa forma de presenciar a verdade, né? Mas nós temos a sua palavra, então nós cremos que ela é a verdade, sim, que o Jesus falou é a verdade e a verdade é Deus. Mas nós temos uma outra situação de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não estiveram presentes na ocasião de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram acesso à palavra de Deus, mas ainda assim, né, a própria Bíblia diz no Salmo 19, e próprio Romanos, né, 1 e 2, vai falar que a própria natureza revela o Deus Criador. Então, apesar de nunca ter estado com Jesus presencialmente, nunca ter tido acesso à Bíblia, e bilhões de pessoas, estou falando 1/3 de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, não têm acesso à Bíblia, né? E mesmo assim eles têm o conhecimento dessa verdade pela revelação natural de Deus, que é a própria natureza que revela a glória de Deus, né? Então, Romanos, Paulo vai falar disso, vocês são inexcusáveis, vocês não ouviram falar de Deus, mas mesmo assim, alguma coisa da natureza, da obra criada, revela o Deus verdadeiro. Então a verdade, como o senhor disse, que não tem desculpa, né? São indesculpáveis. Então a verdade, como o senhor disse, que é uma revelação, a revelação não vem necessariamente através da Bíblia, mas pode vir através da própria natureza, da obra criada por Deus, dizendo, existe alguém por trás disso, de toda essa obra criada, que é superior. Então existe alguém, um Deus, que é revelado pela própria criação de Deus. Amém. Então, pensando na aplicação disso tudo aí, o conhecimento que transforma, não basta saber doutrina. Lembra que a gente falou no começo? Não basta saber as doutrinas, conhecer a Bíblia de cor, né? É necessário viver a verdade em Cristo Jesus. Jesus como a verdade, ele não só diz a verdade, ele é a verdade. Né? A liberdade verdadeira, a liberdade em João é espiritual, libertação do pecado, da cegueira e da mentira. Ele contrasta, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, e o diabo? Ele mente desde da fundação do mundo, né? Ele vai falar, ele vai confrontar isso. E o contraste com a pós-verdade. Enquanto o mundo vive de verdades pessoais, Jesus apresenta a verdade eterna e imutável que liberta. E aí o Sérgio falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu tinha até colocado aqui um quadro, porque fatalmente a gente ia... eu fiz como a gente está falando de inteligência artificial, eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial, eu perguntei para ela o que ela entendia como verdade, o que era verdade. Antes de a gente entrar no quadro, aí eu vou pedir até a ajuda do Sérgio para me ajudar no quadro lá. E aí ela respondeu assim, a verdade é aquilo que corresponde à realidade de forma objetiva, consistente e confiável, mesmo quando ela contraria desejos, emoções ou opiniões pessoais. Aí vai falar, na filosofia, a verdade pode ser vista como correspondência com os fatos, coerência, lógica, utilidade prática. A gente vai ver um quadro falando sobre isso. Na cultura da pós-verdade, a verdade muitas vezes é substituída por aquilo que parece certo ou agrada. Porque ela é subjetiva. Lembra que a gente viu sobre isso? Mas, segundo a Bíblia, olha o que ela colocou. A verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa. Jesus Cristo, ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Conhecer a verdade é conhecer a realidade como ela é. E em Cristo é também ser liberto da escravidão do pecado, da ilusão e da mentira. Dá até para dar uma glória a Deus, hein? Tá pregando essa daqui já, né? Essa aqui tá convertida já. Inteligência artificial, ela respondeu isso. Mas, entretanto, tudo isso aí vocês podem falar que é verdade. Mas a Bíblia fala realmente qual que é a verdade. Achei muito interessante. E aí o Sérgio tocou num ponto, e aí tem um quadro aqui, tem a parte do aspecto, definição, aqui a gente vai mudar, tem uma outra parte. Mas, por exemplo, a filosofia, ela vai falar que a definição na filosofia é a verdade como correspondência dos fatos, coerência lógica. Na pós-verdade, parece verdadeiro, mesmo sem fundamento real. Mas o que a Bíblia fala? Verdade é revelação divina. É objetiva, é eterna e encarnada em Jesus. Totalmente, né, confrontando aqui as ideias. A base epistemológica de origem é fundada na razão, na lógica, na investigação filosófica. Não está falando, você vê, é questão intelectual. A pós-verdade é baseada onde? Em emoções,
percepções subjetivas e crenças pessoais. Totalmente diferente da filosófica. E o que a Bíblia fala? É baseada na revelação, na fé e na ação do Espírito. O exemplo clássico, né, na filosofia, penso, logo existo. O mito da caverna, o pastor Sérgio colocou. A pós-verdade é baseada, qual que é o exemplo da fake news, bolhas de informações, relativismo moral. E o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade revelada, e essa mesma verdade ela vai te libertar. A origem do conhecimento pela razão, observação e método filosófico. Na pós-verdade, emoções pessoais, redes sociais e influência cultural. É onde a origem deles do conhecimento está nas redes sociais. Percebe? Nas emoções. E em relação à palavra de Deus? Permanecei na palavra, revelação e comunhão com Deus. Totalmente diferente. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui. Professor. Ainda na sequência, pode falar. Você quer que volte? Não. Só colaborando, Uhum. uma questão... 5 minutos, né? Como o pastor Cleverson, ele colocou, Uhum. a verdade revelada, a verdade divina, ela é irrefutável, imutável, não há como mexer nisso. 5 minutos para a conclusão da aula. A possibilidade e a necessidade de conhecermos, lógico, os aspectos, filosofia, a pós-verdade e a Bíblia hoje, é muito interessante e necessário. Todavia, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda falta de verdade, ela gera morte, ela gera destruição. Uhum. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, dentro do contexto da palavra dita, ele está mostrando àqueles que iam ao tabernáculo o átrio, o santo e o santo dos santos. Uhum. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, ele está apontando para o átrio. Eguemi a entrada no Rorodós. átrio. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, ele está apontando para o santo, porque é ali que ele vai alimentar o pão e é ali que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho será a sua palavra. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele chegou ao propiciatório, onde está a arca, a presença do Deus Altíssimo. Legal. Que se perdoado o pecado que estava lá fora antes de entrar no caminho, vai gerar a vida e a vida eterna pela verdade divina revelada. Então acredito que é necessário o nosso conhecimento em tudo isso. Não tinha pensado nisso. Hoje eu tenho outro entendimento quando Nietzsche, que é um dos pensadores que a gente sempre deixa ele de lado porque é extremamente complicado de se ler, de se entender, e ele diz assim, Deus não existe. E hoje é possível admitir a sua afirmação. O Deus não existe, que ele coloca hoje, é o Deus que está atrás, está sendo vendido no balcão para uma sociedade que vai à igreja não à procura do Deus Todo-Poderoso e verdadeiro, mas do Deus que pode dar a prosperidade. Sim. Esse Deus não existe. Sim. É por isso Nietzsche diz, né? E ele Sim. fala, mas aí você está se afirmando num pensador. Mas um pensador que disse certo. Deus não existe. O Deus que está sendo vendido atrás do balcão. Porque esse balcão nada é, no nosso tempo, do que o púlpito onde se está na rede social vendendo benesses e facilidades para se trocar através da fé. Então, é exatamente isso, né? Relativizar, né? Tem alguns outros aspectos aqui, por exemplo, da verdade. Objetivo da verdade, né, na filosofia, compreensão racional, compreensão do mundo, da formação ética, né? Agora, na pós-verdade, reforçar sentimentos, narrativas ideológicas individuais. E na Bíblia, libertar do pecado. Esse é o objetivo da verdade, né? E conduzir a salvação e a vida plena em Cristo. E aí tem outros aspectos aqui, depois você pode ver, e eu vou por final aqui, que o irmão já vai me puxar o paletó.
pensando aqui na nossa conclusão. Então, vivemos em uma era em que a verdade é distorcida ou relativizada. A filosofia busca a razão, a pós-verdade a molda pela emoção. Mas em João 8,32, Jesus nos revela que a verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa. Conhecer a verdade é viver em liberdade. Tá? Se você quiser esse material, manda aí uma mensagem para o @etademp. Tá? A gente manda para você o comentário da aula, juntamente com os slides também. Que Deus abençoe seu domingo, abençoe sua vida. E estaremos de volta às 6h30, às 18h30 no nosso culto da família. E você é nosso convidado especial. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.